Olá, meus amigos da TV Câmara aqui de Louveira, e nós chegamos com mais uma edição do Web Esporte, programa que destaca de uma forma didática, uma forma informativa, o esporte da região, o esporte do Brasil, com grandes nomes. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor William Bittencourt. O William Bittencourt é o técnico da Seleção Brasileira de Futsal e também de futebol para surdos, é isso mesmo, praticado por atletas que têm deficiência auditiva. Professor William, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Como é que vai, o amigo? Primeiramente, obrigado pelo convite aí, é um prazer falar um pouco do futebol e futsal feminino de surdos aí, que é pouco reconhecido no Brasil, então obrigado aí pela oportunidade. Então vamos ver algumas imagens do futsal e o futebol para surdos, veja aí. Que legal, que interessante, é uma modalidade ainda com pouca divulgação que merece, mas deixa eu falar um pouquinho sobre o professor William. É formado em Educação Física, na Escola Superior de Educação Física, e também tem a formação de fisioterapeuta. Fisioterapia, formado e exerce a função de fisioterapeuta. Aliás, foi na fisioterapia que você iniciou essa modalidade do modo que a gente pesquisou, é isso? Isso, em 2012 eu recebi uma convocação da Seleção Brasileira para disputar o Sul-Americano na Praia Grande como fisioterapeuta. E aí iniciou minha trajetória. Aí lá durante o primeiro jogo eu já comecei a dar uns pitacos, porque eu já trabalhava com futsal, né? Já dava aulas de futsal. E aí eles gostaram. E como não tinha um auxiliar, eu acabei transferindo a função de fisioterapeuta para auxiliar. Perfeito. E aí eu iniciei minha trajetória até hoje. Nós estamos vendo aí algumas fotos do arquivo pessoal do professor William. Esta é a seleção brasileira, é isso, professor? Isso. Nós iniciamos em 2012, né? Em 2011, antes da gente assumir, tinha perdido o Mundial, ficou em último lugar na Suécia, tinha tomado de 24 da Rússia, 8 da Alemanha. Em 2012 nós assumimos e a história é bacana que ninguém acreditava. Eles não acreditavam na gente, achavam que nós iríamos lá para cumprir mais um campeonato. E aí acabamos vencendo esse Sul-Americano em 2012. Em 2013 nós fomos para o Chile, ganhamos o bicampeonato sul-americano. Não, em 2012 Pan-Americano, 2013 Sul-Americano. Em 2014, eu estava trabalhando em Portugal com futebol, voltei embora para o Sul-Americano em Caxias do Sul, vencemos, fomos bicampeões sul-americanos. 2015, fomos para o Mundial, ficamos em segundo, então de um Mundial que tinha sido desastroso em 2011, ficamos com um vice-campeonato. E em 2016... nós fomos para a Olimpíadas, que foi a primeira Olimpíadas do futebol feminino, que elas até então só tinham praticado futsal, e acabamos trazendo a medalha de bronze para o Brasil. Houve uma evolução, está comprovado pelos resultados. Então, no ranking sul-americano, o Brasil está no topo, é isso? Na América do Sul aqui não tem para ninguém. Nem a Argentina incomoda o Brasil, não, né? Não. Tá Nem a certo. Argentina. E no mundo, hoje nós somos o segundo melhor no futsal, né? E temos a melhor do mundo, a melhor jogadora do mundo, que é a Stefana Krebs. Tem imagens dela aí, vamos acompanhar. Esta é a melhor jogadora brasileira, isso? Brasileira, melhor jogadora do mundo. Melhor jogadora do mundo. E qual é olha que bacana essa imagem realmente da Stephanie. Que orgulho, hein? E a melhor seleção do mundo hoje, o Brasil está em segundo, você destacou. Qual é a melhor seleção? A melhor é a Rússia. É a seleção a ser batida. Isso, ela vem com toda a estrutura, elas são profissionais, elas recebem para isso, elas treinam o ano inteiro para isso, né, para disputar os campeonatos europeus, mundiais, Olimpíadas. Então elas têm ajuda do governo. Na Olimpíadas na Turquia que nós disputamos, que elas foram campeões também no futebol de campo, o Putin esteve presente lá para parabenizar elas, não só elas, mas todas as outras modalidades. Então, não só no futebol, mas em todas as outras modalidades surdas, eles são praticamente imbatíveis. E nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco nós voltamos com a sequência do bate-papo com o professor William, vai falar sobre as questões sociais, os apoiadores da seleção brasileira. Este é o Web Esporte pela TV Câmara de Louveira. Daqui a pouco voltamos. A
Câmara Municipal de Louveira está de portas abertas para a população. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O endereço é Rua Wagner Luiz Bevilacqua, número 35, no bairro Guembê. O telefone da Câmara é o 19-3878-9420. Acompanhe as novidades pelas redes sociais no Facebook, YouTube e Instagram. Também é possível entrar em contato pela ouvidoria e acompanhar outras informações no site do Legislativo www.louveira.sp.leg.br. Voltamos aqui com o Web Esporte pela TV Câmara de Louveira, hoje com o professor William Bittencourt, que além de ser o treinador da Seleção Brasileira de Futsal e de Futebol para surdos, tem essa experiência no futebol. Você trabalhou em clubes da região? Por favor, fique à vontade, destaque. Trabalhei, meu primeiro clube depois que eu me formei em Educação Física foi no Primavera de Indaiatuba, né, que eu assumi o Sub-17 no Campeonato Paulista. Aí depois tive passagens por clubes pequenos, aí vim para o Paulista, trabalhei um ano, foi no ano que foi até a final da Copinha, que deu aquele problema com o gato. O jogador irregular, né? Só que eu saí antes porque aí eu fui para Dubai. Então eu trabalhei um tempinho lá em Dubai, aí voltei para o União Barbarense. O Fábio Costa, ex-goleiro do Santos, me trouxe para o União Barbarense. Depois voltei para o Paulista. E nesse intervalo aí tive passagens em Portugal, na Argentina, onde eu pude trabalhar com a categoria de base. Poxa, uma experiência internacional, hein? Que bacana, valeu a pena, né? Muito, muito. Foi um aprendizado enorme, assim, que eu pude trazer o conhecimento para ajudar não só os surdos, mas também com o futebol profissional aqui no Brasil. O Brasil é o país do futebol, mas tem toda a sua tradição em várias modalidades, mas tem pouca tradição e pouca divulgação em algumas modalidades. Já destacamos aqui o próprio goalball, que é um esporte paralímpico, e tantas outras modalidades. As modalidades paralímpicas não têm assim, um devido apoio de divulgação, na sua opinião? Eu acho que falta muito, falta muito. Eu vou falar da modalidade dos surdos. Eles não são considerados um paradesporto. São várias questões, questão política, questão financeira, porque se eles fossem mais um paradesporto, eles dividiriam dinheiro, pode-se dizer assim, né? Então, eles não são considerados. E pela surdez, os paradesportistas não consideram eles um paradesporto. E as pessoas, entre aspas, normais, não consideram eles pessoas normais, consideram um paradesporto. Então, fica um jogando para o outro e não recebe apoio. Por isso que tem uma confederação própria, internacional, nacional, tem as associações, né, que são uma espécie de clubes, e para divulgar o trabalho, para eles se manterem. Entendi. Olha, nós recebemos na edição, uma das últimas edições do Web Esporte, o professor Alessandro Tozin, que é o técnico do goalball. O goalball é praticado por deficientes visuais e a bola tem os guizos, justamente são sinos para identificar que a bola está chegando para o atleta. No caso do futsal para surdos, a identificação é muito usada, tem um clima entre eles de participação, de interatividade. Como é que é isso aí? Quais imagens nós estamos vendo aí de um jogo aí do futsal? Como é que funciona isso aí? A única diferença das regras mesmo, do tradicional, é a arbitragem, né? Porque ao invés de usar o apito, ele usa a bandeira. Então todos os árbitros usam a bandeira, o futsal e no campo. E eles são muito mais atentos que os ouvintes, então a capacidade deles de estarem atentos dentro da quadra, dentro do campo, é muito maior que a nossa, porque eles não têm o som, então eles têm que estar prestando atenção na bola, no adversário, no que o treinador está falando, no árbitro, se deu falta ou não. Então eles têm que estar prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Compensa, né? Compensar, então eles são muito inteligentes. Um dado bacana é que em 2012, logo quando, na final do Pan-Americano, por acaso, eu bati o pé na quadra e como a quadra era de madeira, ela vibrou. E aí quase todas olharam para mim. Aí eu aí pensei, falei, nossa, bacana. Aí, agora, o Brasil até patenteou isso. Quando eu bater o pé, eu estou no banco de reserva, isso no futsal. Quando eu bater o pé
Eu estou de pé, bateu o pé, todas do banco começam a bater o pé, porque aí vibra e elas sabem que eu tenho alguma orientação para passar. Isso é fantástico. Então, isso foi coisa do Brasil. Aí a Itália copiou, a Suíça copiou, então vários países que viram isso copiaram da gente. Então, foi bacana, foi algo que aconteceu espontâneo, mas que acabou dando certo. Legal. Professor, é reta final do nosso programa. Uma última pergunta. O que acrescentou no seu currículo profissional, na sua vida como um professor, como um homem, trabalhar com essa modalidade? Acrescentou muito. A gente vê o esporte, a vida de outra maneira, sabe? A gente começa a dar mais valor, a gente não trata eles como um coitado, a gente sabe que eles têm capacidade o tanto quanto a gente sabe que eles são capazes, que eles precisam dessa ajuda, que eles precisam de uma abertura maior, não só no esporte, mas para a vida, no trabalho. Muitas delas têm faculdade, fazem pós-graduação e a deficiência delas é mero detalhe, Elas vencem e a gente vê isso, que eles querendo vencer, mesmo sem apoio, mesmo viajando sem dinheiro, cada uma tirando do seu bolso, mas elas querendo vencer cada vez mais para levar o nome dos surdos para o mundo, né? Muito bom. Professor William, muito obrigado por ter atendido o convite do Web Sport, nosso programa aqui da TV Câmara de Louveira. Sucesso ao Brasil no peito e boa sorte para o Mundial que vai acontecer na Suíça no mês de novembro. Tenha sucesso e sorte lá, tá bom? Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Felicidades. Professor William Bittencourt é o brasileiro, é o comandante da nossa seleção para o Campeonato Mundial na seleção de futsal e futebol para surdos. E nós chegamos ao fim do Web Sport pela TV Câmara desta semana. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço ao professor William. Vocês nos acompanhem pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Nosso canal oficial no Facebook, vocês estão vendo aí, e também o nosso canal oficial no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!